Olá, amigos. Com patrocínio da Santo Antônio Energia, nós estamos aqui neste sábado para apresentar a vocês mais um pedacinho das histórias de Rondônia. Todo sábado nós temos aqui uma personalidade, fatos históricos, fatos pitorescos, enfim. E é essa cultura de Rondônia, multifacetada, que a gente vai tentando mostrar para você. Estamos fazendo aqui esse museu de histórias, com pessoas mais simples, com pessoas mais importantes, mas todas elas pessoas interessantes, pessoas que têm uma história. Pessoa como o professor Arlindo, que é o nosso entrevistado de hoje. Que legal que você veio, professor. Muito obrigado. E que bom que a gente pode hoje contar a história de Rondônia sobre uma outra visão, a visão marcial. Gratidão é toda minha. Eu quero lhe dizer que eu recebi a indicação para trazê-lo aqui de um seu ex-aluno. Marcos Rocha. Professor Marcos Rocha estava aqui e falou de você. Eu quero eu quero contar essa história aqui. Bom, vamos voltar lá para o início da sua vida. Você é um paraibano de Fortaleza ou de João Pessoa mesmo? Eu sou mineiro de coração. Olha aí, ó, tá vendo? Mineiro de onde? Mineiro de Unai. Unai. Unai, fica perto de Brasília. Isso. Lá no oeste de Minas. Exato. Ali é noroeste de Minas. Isso. Perto de Brasília, pertinho. Acima do Vale do Jequitinhonha, por ali. Bem acima. Ali fica no Vale do Urucuia, antiga Zona da Mata. Isso. Zona do Urucuia, Zona da Mata. Fica num baixadão, né? Isso. Terra bonita, terra boa, aquela dali. Boa, terra preta. Agora, interessante, você estava ali pertinho de Brasília e foi lá para Paraíba. O que é que houve que você se desviou? Porque o normal seria ir para lá. Você nasceu nos anos 50? Isso, eu sou de 50, exatamente. Bom, eu sempre sonhei em ser lutador. Eu perdi... O meu pai desapareceu, eu tinha 2 anos, e minha mãe faleceu, eu tinha 12, em Brasília. Meus tios envolvidos naqueles movimentos do Sem Terra da época, né? Ali do Porfírio, aquela coisa toda que teve naquelas beiras. E tiveram que fugir às pressas de volta para Unai. O pessoal fala que essa história de Sem Terra começou agora. Isso, olha, Liga de Camponeses. Meu Deus do céu. Porfírio, deputado federal ali naquela região do norte de Goiás. E aí os meus tios tiveram que sair às pressas com a gente. E entrou naqueles fundão lá de Unai, de Sertão Bravo, que era Sertão Bravo lá, mas uma coisa linda. Eu me lembro até que o último pavãozinho do sertão que eu vi, eu não me esqueço até hoje, é uma coisa linda, maravilhosa, né? E aquilo ali tá se acabando, né? Mas ali eu frequentava a cachoeira. Depois a gente teve que voltar para estudar, saiu dos Cafundós e veio para a cidade para estudar em Unai. Tinha um único grupo escolar. E lá, nos finais de semana, a gente ia para a cachoeira de Unai brincar de luitar, que falava, né? Os meninos. E era uma coisa linda, aquela cachoeira, os dourados, aquele dourado de escama subindo assim, matrinchando e tal. E a gente ali falando, a moda era o boxe. Luta a gente pensava que era só o boxe por causa do Éder Joffre, né? Isso. Então eu tinha aquela vocação. E ali eu aprendi, a primeira técnica que eu aprendi foi de um senhor fabricante de carro de boi, que foi uma técnica da greco-romana, que ele nem sabia se foi... Aprendeu com soldados daquele tempo da colonização, sei lá. E a queda de rim, que falava que é o cinturamento que se fala hoje, né? A queda de rim. E aprendi aquela técnica e já era um bicho. E aí naquela praiazinha aparecia alguém, mudou a capital para Brasília, do Rio de Janeiro, e aparecia alguns meio estranhos lá, mas conversa diferente, que a gente falar. E a gente tava lutando ali, falou, vem cá menino, vou ensinar você como é que faz. E eu aprendi pela primeira vez o Asotogari do judô e o Ronkezagatame, que é imobilização. Não sabia nem o nome. Não falava nem nome, né? Não sabia. Sabia que era um jeito de segurar o outro e um jeito de derrubar, de qualquer jeito. Deixa eu lembrar de uma figura que naquela época povoava a nossa imaginação. Maciste. É o Maciste, isso, o Maciste. Filme do Maciste, daquele homem enorme. E o boxe eu fui influenciado pelo Aldo Murphy, os filmes do Aldo Murphy. Aquele grande herói de guerra que foi soldado, voltou general. Então eu botei na cabeça que eu ia ser general também, ia ser herói de guerra, ia ser lutador de boxe campeão.
Na verdade, era um dublê que fazia tudo, né? No filme de Bang Bang, o cara nocauteava 10, assim, pá. Mas não tinha nada daquilo. Não sei se é o Dedo no Gatilho ou o Desafio Fatal, tinha um filme da época. E os filmes de guerra, tudo era com áudio mufo. Me lembro muito. Eu estou falando do Maciste aqui, só para vocês que não conheceram, o Maciste seria hoje o Sylvester Stallone. É mais ou menos aquilo ali assim. Isso, mais ou menos. Bem menos, né? Bem menos. Era mais lógico um pouquinho, né? Era. Tipo um Sansão, alguma coisa assim, isso. Né? Pois bem, aí eu vim parar em Brasília de novo. Tinha morado em Brasília e lá eu vou atrás de aprender a tal da luta. Eu chamava catiretê, o karatê eu não sabia, catiretê. E não tinha catiretê por lá, não. Tinha uns filmes que tinha o catiretê, que eu pensava que é karatê, né? Mas eu falava catiretê. E aí eu fui trabalhar lá em Brasília. Bom, e o Naí, em dois anos que eu trabalhava no Autopeças, passei a ser gerente. Com menos de 15 anos de idade, já era gerente da Autopeças. Tá brincando? Sabia de cor, tudo que era número de prateleira, número de parafuso, e que fábrica que era, e quem que fabricou e tudo. O balanço aí, o seu Mário Guimarães, que era o dono da Autopeças, dizia: o Arlindo já sabe tudo quantos tem, não tem que não tem, só para conferir. Era só sem papel, sem coisa nenhuma. Conta de cabeça. Você é um autodidata, né? Um pouco por aí. Isso. Depois eu me formei e tal, por conselho de alguns alunos que eram doutores de faculdade. Vai estudar, menino. Não, eles disseram: não, professor, fica chato o senhor ensinando karatê e às vezes o senhor fala alguma coisa assim meio atravessada e o senhor não quer estudar, fazer o supletivo, artigo 99, já fui lá na Paraíba. E como é que eu cheguei na Paraíba, você quer saber? E aí eu resolvi estudar, porque os doutores me ensinaram. O senhor me ensina karatê, eu ensino pro senhor a matemática, a física, que é a coisa mais difícil. E eu sei que eu tirei uma das melhores notas. E escolhi educação física, eu quero oficializar a minha profissão. Direito naquele tempo não valia nada. E medicina eu não queria, eu queria educação física, para aprender, oficializar o trabalho meu de. Mas você saiu de Unai, foi para Brasília, de Brasília você volta para Unai, volta para Brasília de novo, depois para Paraíba. E por que você foi parar na Paraíba? Unai, eu fui aluno dos melhores mestres de karatê. Em Brasília, eu fui para Brasília, e lá eu fui aluno dos professores que vieram do Rio de Janeiro, alunos dos GREIs, os mais graduados, para ensinar na Academia Nacional de Polícia. Depois eu fui para o Exército, querendo ser herói e tal, era rimo de família, mas eu não disse que era, né, para servir. E lá dentro disseram que eu era da segurança, porque eu era lutador já e tal, e me botaram, eu não sabia nem que diacho era isso. Diz que eu era da segurança, eu tinha só o curso primário. E lá tinha os melhores mestres de luta. E eu comecei a aprender lá. Aprender o jiu-jitsu, o judô, o karatê, e veio um grande mestre japonês. O melhor lutador que eu vi até eu chamava Hiroshi. Eu fui aluno dele. Esse Hiroshi, só tem dois que sobra dele. É o Antônio Flávio Testa, que é cientista político de renome lá em Brasília, e eu. Ele era já da classe média, eu era um coitadinho. E pois é, e de lá terminou o meu tempo, e eu fiz um trabalho hercúleo lá como encarregado da manutenção, e o coronel Vicente Ságuas Preza Júnior me convidou para... Do Exército. Do Exército, lá de onde eu estava. Isso. Eu estava lá com civil já. Para mim que eu era da segurança, eu pensava que era, disseram que eu era. E aí... Se falaram... Eu acreditava, pensava que era o 007. Não entendi nada disso, cara, lá do Sertão Bravo. Aí de Minas Gerais tinha sertão também, até Cangaceiro tinha. Aí o coronel Senna disse: você precisa de alguma coisa, Arlindo? Eu disse: eu queria ir para Manaus. Eu disse: por quê? Eu queria conhecer a Amazônia, eu sonho com isso aí. Eu disse: eu tenho um amigo lá que assumiu lá o colégio militar, o nome dele é Jorge Teixeira de Oliveira, gente boa demais. Sei que aí ele mudou o chão, né? Quando chegou lá, o Vicente Ságuas mudou todas as coisas. Ah, não, Vicente Ságuas? Enio Martins Senna, estou confundindo as coisas. É Enio Martins Senna, Vicente Ságuas é já das lutas. Isso. Ele era artilharia, né? Aí eu fui, ele disse: você quer uma passagem pelo CAN? Eu falei: não, eu quero conhecer o caminho. 2.400 quilômetros só até Belém. Eu fui andando, como andarilho. Peraí. Pé no chão, pela estrada. Pé no chão, de Brasília a Belém. Mas já tinha tido os treinamentos militares, sobrevivência, aquela coisa toda, então... Sabia que tinha onça, cobra, essas coisas todas, índio, só dormia tudo. Com fogo aceso e tal, e etc, na beira da estrada, e não tinha casa, era aqueles fim de mundo, era Belém, Brasília só de terra, era um poeirão terrível. Arlindo, vamos deixar combinado aqui que você é meio doido.
Acertamos isso aqui e vamos continuar. Eu fui para aprender. Eu fui para aprender mais sobrevivência. Eu tinha que ser herói de algum jeito. E aí, passei pelo Val Palmares, passei por tudo que era lugar que estava cheio de guerrilheiro. Araguaia, tudo. Tudo do Araguaia, documento militar no bolso. Ali, ex-militar, né? Eu ia para o colégio militar e uma carta para o Jorge Teixeira. E o coronel não sabia disso. O senhor não sabia nada disso. Eu fui, não sabia como é que eu ia. Quanto tempo de Brasília até? 3 meses e 20 dias. Ainda fundei uma academia em Santarém. E onde eu passava tinha um circo desafiando eu ia lutar. Lutava, botava para quebrar, até que numa cidade chamada Guaraína tinha uma mulher que lutava. E aí eu disse, mas meu Deus, vou bater numa mulher? Não dá certo. E o primeiro negócio de luta era para valer. Isso. Aí me chamaram particular, vamos fazer um espetáculo, dar um treinamento e tal. Eu estava liso, né? E tal, o cara disse, e tal, e a mulher é muito bonita e tal, não você vai machucar ela não, e tal. Eu disse, não, tudo bem, eu treino esse trem aí. Tinha o tal do telequete, né? Isso. Era o telequete. Eu falei, tá, eu treino. Boy Marino, e a mulher era quente no telequete. Aí entrou logo me bombando lá, então, mas o negócio tudo já estava tudo armado. Teatral, né? Aí no final empatou. Eu falei, eu só vou por empate. Vou no empate. Que eu já tinha visto o Ivan Gomes lutar, e ele dava maior surra nos Greys e ficava empate. No caso, são Greys. Isso. E eu peguei isso, acostumei com isso aí. Eu disse, não, eu só vou até empate. Senão o empate é o melhor negócio. Empate é o melhor negócio. Perder, não. Ivan Gomes nunca perdeu uma luta, eu não aceitava. O Carson Grace parou de lutar por causa do Ivan Gomes. Que toda vez era uma surra e ficava empate. E ele dizia, e se der vitória para ele, eu quero continuar até o fim. E nocauteava rápido. Ivan Gomes era uma fera, um bicho, parecia louco. Esse paraibano. Pronto, fui parar em Manaus. Você vai ter muita coisa, se for contar todo esse trajeto aí, escapei de morrer, o barco pegou fogo, não sei o que, barco. Você tá brincando? Sai fugianado do outro barco de escravo. Encontrou o guerrilheiro lá, não? Não. Mais ou menos. Esse é outro detalhe, deixa, né? Vamos deixar. Deixa esse povo quieto. Deixa o povo quieto pra lá. Mas interessante que mais tarde eu tornei comunista com a de carteirinha. Fui amigo aqui do Cloter Mota. E o Jorge Teixeira não sabia disso. Eu desci na lenha no secretário do Jorge Teixeira. Meu Deus. Manda o cara embora. Eu disse, não dá mais, coronel. O cara é federal. Já tá aí. Já tá aí. Deixa esse diabo aí, vamos tratar ele politicamente. Porque o Jorge Teixeira tinha sido meu amigo, né? Muito bem. Aí de lá, eu fui parar em Santarém, montei uma academia, lutei lá, dei uns cacetes lá no fubá, no porco e tal. Que eu era brigão, né? Aí fui parar em Manaus, cheguei em Manaus, cheguei o Jorge Teixeira, eu estava começando o colégio militar. Peraí, só me conta aqui uma coisa. Essa mulher linda que você brigou lá, como é que foi? Porque você já estava lá 3 meses e 20 dias, no meio da estrada. Eu preciso que você me conte como é que foi. Na hora do agarra-agarra. Rapaz, deixa isso pra lá, que hoje eu sou homem direito, eu tenho já filho de 21 anos. Mas ficou mais. É campeão de karatê, faixa. Então esquece esse assunto. Meu irmão. Esquece esse assunto. Você está chegando em Manaus. Sim, cheguei em Manaus de barco, né? Navio, motor, Itamaraty primeiro. E dinheiro que eu ganhei lá nas lutas, né? Que o dinheiro que vinha do quartel já tinha acabado. Aí, uma personalidade, Jorge Teixeira, uma fila enorme. Eu falei, ixi, isso aqui é 3 dias, acostumado com aquelas filas que eram um minhocão, né? Mas, rapidinho, estava no pé do Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, quando dei a carta, ele disse, você é o doido? Aí eu falei, não, cara, eu sou doido não. Aí a carta de apresentação, ele fala rindo, né? Ele disse, mas você saiu para esse fim de mundo, rapaz. Foi misturar com tudo que não presta para esse caminho afora. Como vocês não morreu, rapaz, com a carta dessa na mão, os caras brindam de matado. Ele disse, eu queria aprender sobrevivência. Mas não é assim que você aprende sobrevivência, acabou. Sobrevivência é aqui, né? Sobrevivência é aqui. Ele disse, o seguinte, já que você sobreviveu até agora, vai dar umas voltas por aí, fica aí até eu terminar aqui, eu terminar o Corpo da Guarda, você vai ficar hospedado no Corpo da Guarda. Aí depois, você vai trabalhar aqui. Eu era encarregado de posto de manutenção, top mesmo, daquele bom mesmo. Ele disse, sua referência é boa. O Senna é meu amigo e tal. E eu fiquei por ali, montei uma academia, logo disso aí. Lá em Manaus? Manaus. Então o negócio continuava sendo fazer luta. Luta. Meu negócio era luta. Conversando aqui com o professor Arlindo. E ele está exatamente naquele momento em que ele abre uma academia em Manaus, depois de ter feito um trajeto de 3 meses e 20 dias, onde se agarrou com a mulher barbada. Barbada coisa nenhuma. Diz que a mulher era muito bonita, por sinal. Se bem que esse assunto aqui a gente já vai ter que pular, porque não dá.
E a Amanda está aqui. A Amanda é sua filha. Quantos filhos são? São 3 filhos. 3. A Amanda, que é minha futura colega aqui, jornalista. Isso, campeã de judô. Pelo amor de Deus. Tá fácil de casar. Tem o Samuel Mota, que é campeão nacional. Tem o Arlindo, também campeão nacional de karatê, faixa preta, todos eles. E tem a minha esposa, que é campeã também nacional. Brinca em casa, você vai ver o que é que vai acontecer contigo, velhinho. Bom, você conheceu o Caribé. Caribé é da família Dalmar Caribé, que era da Segurança Nacional. E o pessoal da Segurança Nacional ia para Manaus para esfriar a coisa, né? E ele estava lá no batalhão de caçadores e estava tirando serviço no colégio militar. Uma personalidade, né? Eu tinha visto o Campeonato Brasileiro, através do qual também tive o contato com o Matida. E ali, conversando com ele, não reconheci ele com a farda. Ele disse: você não lembra de mim, não me conhece lá em Brasília, no primeiro Campeonato Brasileiro de Karatê, da Nihon Karate Kyokai e tal. Começou a falar: ah, rapaz, você é dos Caribé, não? Eu disse: eu sou o Dalmar Caribé. Você mostrou a carteira de faixa preta e tal. Eu tô aqui, certo? Você já era faixa preta nessa época? Na época eu era faixa marrom. Uma abaixo. Uma abaixo. Aí ele foi e disse: naquela época já era segundo Dan, né? Eu acho que faixa preta, segundo Dan. Não, o Dalmar era primeiro. Primeiro Dan. Eu era um grau abaixo dele. Isso. Aí ele disse: olha, você quer trabalhar aqui enquanto resolve o problema seu aqui com o trabalho na sua sessão aqui? Eu disse: ué, se tiver eu quero. Aí eu tô com uma academiazinha ali na torre e tal, tem bastante gente, mas eu preciso de mais alguma coisa. Ele disse: eu vou falar com o Índio, que é um motorista, se não me engano, do General Figueiredo, que era a segurança dele, motorista, e era o promotor de lutas. E ele vai fazer aqui um campeonato de MMA, vale tudo que falaram na época. Isso. Era o pau cantando mesmo, sem luva, sem nada e tal. E Valdemar Santana passando óleo no corpo, aquela coisa toda que a gente conhece. Valdemar era pequenininho, né? Mas era uma fera. Aí o Valdemar Santana ainda estava na ativa. E eu vou incluir você com esse pessoal, vou apresentar você pro Índio. Nós estamos aí nos anos 71. 71 para 72. Isso. Tinha havido um campeonato nacional de vale tudo lá em Brasília. Eu não participei. Fui na demonstração e tal, fiz uma demonstração. Aí ele foi e o Índio foi lá me pegar. Chegou lá de carro, me pegou: você que é o Arlindo? Sou eu. Vem cá, eu sou o Índio. Tal, campeão de vale tudo, tal, sou motorista fulano, sou segurança de ciclano, tal. Não. Me levou lá para você, segurança de uma loja, Oriente, importação e exportação dos chineses, a maior loja que tinha em Manaus, né? Aí eu fui ser e o negócio já foi melhorando. E depois eu volto. Solteiro ainda, né? Solteiro. E aí... Eu sei que sua esposa não está assistindo, a Amanda também deu uma saída ali. A noite em Manaus, nessa época, era um espetáculo, né? Vamos fechar umas boates lá, né? Aí chega o pessoal e o Índio falou: ó, eu vou incluir você para lutar, mas primeiro você vai fazer a demonstração com o Dalmar Caribé. Eu falei: mas logo com o Dalmar, rapaz, o cara é perigoso. Disse: não, você é de fé. Me levou lá na academia e tal. Nós introduzimos o karatê em Manaus, né? E aí no dia da estreia do Campeonato Vale Tudo, chega o Ivan Gomes. Depois de várias lutas e tal, eu atuando como jurado, com 21 para 22 anos, jurado de luta livre já, e de boxe. E aí o Índio foi lutar com o Ivan Gomes, e eu fiz uma demonstração. Não, aí eu fui jurado. Depois o Ivan foi lutar com o Jangadeiro, e eu fui fazer uma demonstração com o Dalmar Caribé e um aluno do filho lá de um coronel e tal, um cara grande. Eu disse: Dalmar, o cara é muito grande. Ele disse: mas luta com ele de verdade, porque ele não é fraco, não. Eu falei: então tá. Eu lembrei do Hiroshi, meu mestre, né? E lembrei também daquela rasteira baiana famosa, né? Que eu tinha já dominado com o pessoal do Bimbo que tinha em Brasília. Eu comecei a lutar com o cara no Etiriu, estilo Etiriu, e Gojuriu, e um pouco de Shotokan que eu tinha aprendido já. Era lutador. Mas o negócio é o seguinte: você ia lá com cara de japonês, mas na hora que precisava, dava uma de baiano e socava pra baixo. Eu puxei o cara no pé assim, que a perna dele foi lá em cima. Quando a perna foi em cima, eu deixei com fumo comigo, que chamava, que era uma técnica muito usada no Etiriu e no Gojuriu, mas bem perto da cabeça dele assim, tum!
o piso era madeira com a lona forrada em cima só. Mas foi explosão. Ou o cara se fingiu de desmaiado, ou ele apagou lá. Aí o índio gritou, isso aqui é karatê e tal. Aí depois eu fui lutar contra ele, não, eu com ele contra o Dalmar. Aí o Dalmar, aí o índio, Arlindo, vai com jeito aí, porque tem que divulgar o Dalmar. Eu disse, não, tudo bem, pode deixar. E eu lutei, amanhã eu que tinha aprendido já para lutar com a mulher, né? Quando ele pisava, eu. Tá doendo isso aqui? Não, isso é um batamento. Tal. Tudo bem, né? Dalmar ficou contente, né? Meu amigo, e a gente boa, o Dalmar é um grande lutador. Pois é, aí o Ivan Gomes foi com o índio e disse, índio, eu quero esse menino como meu técnico, quero aprender esse trem. Porque ninguém me ensina essa luta, eu quero aprender isso, que eu quero quebrar o Valdemar em pé, o Euclides Pereira. E, muito bem, mas antes disso eu fui ser jurado da luta do Ivan com o Valdemar Santana. E aí eu dei muito ponto pro Ivan, porque realmente o Ivan era uma fera. O Valdemar era um grande lutador, mas o Ivan o Valdemar já estava com quase 50 anos. Ele foi Ele já tinha batido no Gracie lá, não? Já. Ele nunca pôs do Gracie. Eu vou lhe contar uma coisa, tem uma música lá na Bahia que fala a respeito dessa luta. Valdemar Santana era um cara da minha altura, mais ou menos. Da minha altura não, da minha estatura. Que um homem igual a mim e você não tem altura, a gente tem estatura. 1,68 m, 1,65 m, por aí assim, baixinho, forte, muito forte. E outra coisa, cheio das manhas. Ele lembrava em alguns momentos aquilo que o Mike Tyson fazia no boxe. Tinha uma explosão enorme, partia para cima e dominava. Isso. Tinha uma música que falava isso. Na Bahia tem petróleo, tem cacau e tem dendê. E tem Valdemar Santana para dar uma pisa em você. Essa é uma música do Gordurinha, um espetáculo. Era coisa de lá da Bahia. E o Valdemar Santana realmente é uma daquelas figuras que a Bahia preza muito. Personalidade. Foi uma pena ter morrido. Pois é, e aí o Ivan, para terminar a conversa, o Ivan me contratou para ser técnico dele de karatê. Chega em Campina Grande comigo, primeira vez que andei de avião. Chega em Campina Grande comigo e me apresenta. Ele tinha ganhado aqueles sombreiro mexicano, todo bonitão. Isso. E eu vestido com aquelas roupas tudo da Zona Franca de Manaus, que só coisa top, né? Aí desceu no aeroporto. Quando eu desci no aeroporto com ele e vi a cidade, eu falei, olha, onde é isso aqui? Parece que eu tô voltando para Minas Gerais. Disse, não, aqui é Paraíba. Paraíba, tudo verde, rapaz. Só vamos que diga, era tudo seco da Bahia pra lá, né? Aí foi logo me apresentando com aquela personalidade, né? E me levou pra televisão, fez uma luta lá com o Hilário Silva e me apresentou como técnico dele, professor de karatê dele. Aí pronto. A Paraíba me recebeu como se eu fosse um segundo filho. A família dele me recebeu como se fosse irmão deles. Até hoje, o José Gomes, que é presidente da Federação Ivan Gomes de Jiu-Jitsu Tradicional, fez questão de mandar o meu diploma, né? Que aquele tempo não tinha diploma. O Ivan, antes de eu ir pra lá, ele pegou uma equipe lá que me deu a faixa preta de karatê, que ele disse, você é faixa preta, esse pessoal tá te enrolando, você já é faixa preta, vou trazer um pessoal aqui para examinar. Aí botei o pra lutar com todo mundo, o cara disse, isso, a faixa preta dele. Aí eu peguei, fui faixa preta pra lá já. E faixa preta de jiu-jitsu, de judô, de karatê, de tudo, né? Aí, professor Ivan Gomes, de toda a equipe dele. E todo mundo respeitava, né? Teve lendas muitas. Hoje Campina Grande, graças a Deus, me ama. A própria viúva do Ivan Gomes, noiva viúva do Ivan Gomes, que o Ivan Gomes nunca chegou a casar, né? Isso. Era a mulher mais linda do Nordeste ou do Brasil. O Arlindo, eu acho que ele é o Arlindo, parente do Zé Limeira e filho de Bodó Congó. É tudo junto, o poeta do absurdo, é tudo junto. Eu conheço. Pois bem, e aí, rapaz, o Ivan, uma personalidade, uma humildade, aprendeu o karatê e lutou com a equipe do Antônio Inoki e ganhou lá do cara, e o Antônio Inoki levou ele pro Japão. Ficou milionário do Japão, ele gostava mesmo, era de vaquejada, voltou e botou uma companhia de vaquejada, campeão de vaquejada. O cara era tão terrível que ele quando ele pegou a primeira vaquejada que eu assisti, que ele pegou o touro assim, o cavalo fugiu de lado, ele caiu. Quando ele caiu, ele quicou, rapaz. Ele quicou assim, já estava em cima do cavalo de novo. Eu falei, esse não é gente não, esse cara. Esse é filho do Cramunhão. Parece, né? O bicho era terrível. Morreu novo, rapaz. E aí eu fiquei na Paraíba, eu fui introdutor do karatê, introduzi também no Recife, nós fizemos um seminário em Recife, na Academia de José Gomes,
o irmão dele, mais novo. Agora me diz uma coisa, você se formou mesmo... Na Paraíba. Na Paraíba. Educação Física, na Universidade Federal. Autônoma, Universidade Não, você é da Católica, né? Católica. Da Católica. Isso. Eu não quis ir pro Federal. Católica era top. E tinha um crédito educativo na época. Jorge Teixeira estava aqui. Jorge Teixeira. Nessa época, aqui em Porto Velho. Terminou. Vamos fazer essa ligação aí, porque eu tenho que trazer você para cá. Terminei Educação Física e tal, e tudo. E lá o dinheiro corre devagar. E eu fazia mais trabalho social. De graça, eu ensinava de graça lá na Paraíba. Porque eu tinha dó, era tanta gente precisando e eu queria dar um caminho para eles. Continua assim. Aí eu voltei para Minas Gerais, Brasília, Unaí, e montei uma academia que super lotada. Aí sai na televisão, Jorge Teixeira e tal. Foi o quê? Chamando quem quisesse vir. Eu deixei tudo para lá, entreguei, passei para vir para cá. Ano 70 isso, 75 por aí? Não, aí foi 72 já. 72. Não, perdão, 82. 82. Perdão. Já tinha passado 8 anos na Paraíba e tal. Eu vim para 81, cheguei, finalzinho de 81. E aí, quando cheguei aqui, naquele tempo não tinha esse negócio de internet, então ninguém sabia que eu era já a esquerda extrema, né? Hoje eu sou cristão. Hoje eu não tenho negócio de extremismo, não. Com todo respeito. Tem uma frase antiga que diz o seguinte: quem foi incendiário aos 20 vira bombeiro aos 40. Eu sei o que é isso. Eu sou bombeiro faz tempo. Pois é. Eu sou hoje, graças a Deus, eu sou missionário, né? Me chamam de pastor. Não tenho com a minha formação, automaticamente posso fazer doutorado, porque eu estudei para fazer doutorado para burro. Depois alguém me aconselhou a continuar no meu trabalho, que não ia dar tempo e tal, e vai fazer doutorado em teologia. E eu tenho um trabalho social aqui desde aquele tempo. Mas na hora que você chegou aqui, como é que foi falar com o Jorge Teixeira? Era fácil? Era. Ele reconheceu ou não? Não precisou. Quando eu cheguei, eu falei com o João Wilson. Eu disse, olha, eu queria falar com o Jorge Teixeira, porque assim... João Wilson, secretário dele. Meu querido amigo. Ele me disse, olha, você fala o seguinte, você é profissional assim? Sou. Não precisa falar com ele, não. Vai lá na C7 ou na CEMEC. E lá aqui é como se concursado fosse, porque não tem ninguém. Então você... Naquela época precisava de tudo, né? Pois é. Aí eu fui com o meu currículo e tal, e eles me contrataram na CEMEC porque eu tinha judô no currículo, eles queriam fazer escolinha de judô e tal. E o Ricardo Canto era o diretor e foi meu fiador na primeira academia que eu montei aqui. Foi aonde? Foi atrás do fórum, ali, atrás do fórum. Foi a primeira academia, o primeiro faixa preta de karatê que teve aqui. Eu trouxe o boxe, trouxe o boxe. Eu fiz o primeiro MMA, que foi o Dragão de Rondônia, que foi... Vocês já tinham aqui, quer dizer, a luta marcial, principalmente as técnicas de luta japonesa, já tinha gente aqui que fazia, né? Da colônia. Os Lacerdas, né? O Lacerda aprendeu com o pessoal da colônia japonesa. Mas eram todos Jair Queiroz foi seu aluno? Não, hein? Jair Queiroz foi seu aluno, não? Não, o Jair Queiroz era taekwondo. Era isso. Mas ele não era faixa preta ainda, não. Tinha um pessoal, assim, que estudioso, que vieram de fora para cá, mas o primeiro faixa preta foi eu. Inclusive faixa preta da Associação Japonesa de Karatê. Né? E do Ivan Gomes, no caso jiu-jitsu, e o boxe foi nessas andanças que eu peguei, né? Juntar essas coisas todas que nós estamos falando aqui, aliás, você já juntou aqui jiu-jitsu, karatê, capoeira, boxe, taekwondo, tem de tudo. E você tem essa coisa de ter todas as técnicas juntas, isso termina ajudando bastante, né? Claro, ajuda. Se você fosse hoje disputar nessas modalidades que existem, MMA, enfim, você estaria mais ou menos em quê? Misturando tudo, você estaria o quê? Seria um lutador de MMA? Sim. O Vale Tudo, na realidade, era um MMA. E eu digo que até é muito pesado, porque, por exemplo, não podia bater de mão fechada. Mas batia de mão aberta e... Um tapa de mão aberta meu Deus. No ouvido. Eu tenho um golpe de mão aberta que é muito mais pesado que um soco. Isso. Com as costas da mão, que é muito mais pesado que um soco. Eu me lembro, tem um golpe de capoeira chamado martelo, que claro, mata, né? Pode matar, porque é no rim, né? Claro, já teve caso de lutador só de capoeira que nocauteou um lutador de MMA na primeira, né? Derrubou e pronto. A capoeira é poderosa. Né? As lutas são todas poderosíssimas.
Vamos chegar aqui, você encontrou com o João Wilson. Eu fui na Cimeco, o Ricardo Canto me colocou lá e eu fiquei aqui. Mas eu comecei a criticar a situação do esporte local. E continuo criticando. Eu acho que esporte tem que ser interativo. Semana passada eu conversei aqui com o Jair do Tribunal de Contas. Certo. E ele de novo falou a mesma coisa. Era o Jair Mão de Quiabo. Sim. Eu vou sacanear com ele. Mas o Jair Mão de Quiabo chegou aqui, era goleiro do Ferroviário, enfim, e ele falando a mesma coisa. O esporte aqui em Rondônia não era olhado e não é olhado com o carinho que o esporte precisa. Eu sempre sonhei em ter autoridade, mas sempre jogava para fora. Mas para fazer um trabalho de interação, você sabe muito bem, conhece, não existe um trabalho de qualidade se não houver interatividade. O próprio Deus criou o universo com total interação, que ele está em todo lugar, em todo tempo, ao mesmo tempo tal. Interage o universo com o ser humano, com nós, nosso eu, Deus está em nós, se nós quisermos, nós aceitarmos, né? É uma coisa maravilhosa. A interação, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora com a ecoterapia, a Silver, estou fazendo um trabalho com criancinhas de necessidades especiais. Mas, professor, o senhor entende isso aí? Eu falei... Gente, você está fazendo lá em cima no parque de... Não, eles têm uma fisioterapeuta, Italícia Bonfim, que até tem alguma foto aí do trabalho com as crianças. A coisa mais maravilhosa, Léo, é você ver uma criança que não consegue dar um passo daqui para ali e de repente ela dá um chutezinho num tatame que eu coloco para ela, com um pé e com o outro. Isso pra gente, sabe, é uma vitória demais, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa surreal, sabe? Não, você vê uma criancinha em cima de um cavalo dando um sorriso. É impressionante. Criança sabe? que não faz absolutamente nada. E eu tive formação na educação física quando era saúde. Predominância de saúde. E depois eu fiz algumas capacitações com necessidades especiais, trabalhei com necessidade especial, tinha aluno com necessidade especial. Um dos meus melhores alunos que tive em Campinas, ali na Paraíba, era um portador de necessidades especiais. E eu fiz várias capacitações, eu sou apaixonado por tudo que é essa questão da carência, da necessidade. Agora, eu entendo que a interação, saúde, meio ambiente, educação, esportes, administração, tudo, eu acho que tem que interagir se quiser produzir. Produção, para ter qualidade, tem que haver interação. Porque senão, meu irmão, você vai plantar, agride o meio ambiente e os seus parentes precisam de assistência social, não tem assistência social. Você vai trabalhar com o garoto, pega lá o Joãozinho, você vê que ele tem um problema, você vai visitar a família, você chega lá, tem problemas de escola, tem problemas de saúde, tem problema psicológico, tem problema social. Quer dizer, você só produz com o esporte. Eu falei isso com o Dr. Mauro. Tenho falado com ele. Eu fui um dos que chamou o Dr. Mauro para ser candidato, que eu conheci no tempo do Clotter Mota ainda. Sem interação, eu pego uma secretaria e entrego na mão de um sindicalista, que não sabe nem por onde passa a Secretaria de Esporte, por exemplo. Não vai a lugar nenhum, já o terceiro exonerado, tal. Tudo bem, mas tem aquela coerência política e tal que tem que acontecer. Mas eu creio o seguinte, que o profissional do esporte, para produzir, veja o caso do Garrincha, não houve interação. O Garrincha terminou marginal, meu Deus. Se contar para você a história do Garrincha, que ele aprendeu isso em faculdade, especializações e tal, pós-graduações, é triste você saber como foi a situação que o Garrincha partiu. Agora, a última imagem que eu tenho dele, estava num desfile de escola de samba, não é chorando, ele estava lacrimejando, estava com alguma doença. Pois é. E a gente sabe qual é a doença, né? Pois é. Esse homem tinha tudo para ser uma coisa impressionante, um exemplo. E desapareceu, né? Desapareceu a imagem dele, ficou só o Pelé. Mas essa questão da interação no trabalho com as crianças é indispensável no esporte. Você faz isso hoje via igreja ou via Estado e Prefeitura? Eu faço sozinho. Via Deus. Eu faço colégio militar, que um aluno meu, Kleber Biliani, que foi professor do Marcos Rocha, depois eu fui professor junto com ele, falou com o Marcos Rocha, e o Marcos Rocha ficou contente em saber, e me convidaram lá para fazer um trabalho com ele. E se o Marcelão não lhe ajudar lá... Marcelo é meu amigão. Se não acertar, você me chama que eu vou lá e dou uma porrada nele. Marcelo é meu amigo, é um cara impressionante. Abraço, Marcelo, meu irmão. Ali a escola que tem realmente assistência social. Tem uma atividade lá
quase totalmente interativa. O diretor é maravilhoso, o administrador, a diretora pedagógica também. O Marcos Rocha saiu também, fez um trabalho maravilhoso, agora está na Secretaria de Justiça, né? Eu vejo desta forma, Léo. Sem um trabalho realmente dinâmico e honesto, não tem como você fazer as coisas com desonestidade. Porque você pega uma verba para a criança, para o jovem, para o velho, para o idoso e tal, para um trabalho social, você pega em bolsa. Pelo amor de Deus, meu irmão, um cara desse tinha que, se fosse na China, sei lá, na China não digo, mas... Se fosse em Marte, é pra gente não colocar ninguém lá, ficava lá, né? Então, eu vejo assim, você pode fazer tanta coisa maravilhosa. Eu já fiz tantos campeões, Léo. Eu tenho campeão, né, brasileiro, pentacampeão nacional. Basta só eu treinar o Ivan Gomes de karatê. O cara que era um fenômeno. E fui lutador mesmo ativo, né? Mas sempre o meu pensamento foi aquele momento que eu passei lá no mato, sofredor, depois eu fui pensar na situação daquele povo, que podia muito bem ser assistido, como a gente vê hoje aqui, meu irmão. O interessante é o seguinte, essa base que você tem de vida lá, que vem de Unai, que vem da dificuldade que você teve em Brasília, dessa viagem de 3 meses na Belém, Brasília, não, na Belém, Brasília. Na Belém, Brasília. Nessas dificuldades todas, isso tudo traz, que lhe dá a base para você ser hoje quem é, né? Senão eu não aguentava. Senão eu não aguentava. Aquilo ali foi, acho que foi por Deus. Eu creio muito. Por falar em Deus, onde foi que você encontrou essa maravilha de mulher que resolveu fazer o seguinte: eu vou botar você no caminho do bem? Porque você era meio banda voou, né? É paixão, né? A paixão. Foi aqui, não? Foi aqui, ela é daqui. O pai dela fazia parte da banda do Manga Rosa, aqui, já ouviu falar, né? Já. O seu Milton, era funcionário da Ceron antiga, quando tinha outro nome ainda. Isso. Um excelente jogador de futebol. O filho dele, o Piaba, do goleiro, é irmão da minha esposa. Todos. Quer dizer, o Piaba é goleiro de irmão de sua esposa. E o Piaba, que é músico, foi o cara que fez o primeiro arranjo para a primeira música que eu fiz aqui para a banda do Vai Quem Quer. Que maravilha! Olha que coisa, né? Pois é. O Jadson Piaba. É a família Mota, são da família Mota. A minha esposa é Maria Lourdes Araújo Mota de Souza, né? E meus filhos todos, eu coloquei o nome Mota, né? Sobrenome Mota. Que beleza. Eu tenho muita consideração e respeito pelo meu sogro. Um homem humilde, mas um homem muito digno, muito... Não é a primeira vez que o nome dele é citado aqui. De vez em quando aparece alguém e fala no Manga Rosa aqui. Pois é. Não, na realidade, o seu Milton Mota era da banda do Manga Rosa. Do Manga Rosa. Mas muito conceituado lá dentro. Isso. Ele gostava muito do samba de break, todo que ele tocava e cantava o samba de break e tal. E diz uma coisa, desse período que você chegou aqui, você veio para cá em 82 e está aqui até hoje, é muito tempo. Muito tempo. Já são 30 e tantos anos, quase 40 anos, né? 35 anos. 35 anos. O que você viu que mudou de lá para cá? Onde é que Rondônia acertou? Onde é que Rondônia errou? Onde é que a gente podia fazer alguma coisa para dentro da sua área, por exemplo, que é a área do esporte, a gente dar um outro encaminhamento? Porque eu fico mortificado quando eu estou na rua que eu vejo os meninos numa cidade pequena como a nossa, no semáforo ali vendendo alguma coisa ou pedindo dinheiro. E o pior, quando eu vejo os meninos se drogando aí no centro da cidade, que isso é para matar qualquer cidadão. Exatamente. Nós conseguimos vencer um combate às gangues aqui, né? Através do Coronel Ferro. Exatamente. Eu tive muito apoio do Cleito Pena, do Coronel Ferro. Tentaram me matar aqui, tentaram me matar. Eles entraram em minha defesa, graças a Deus. O Pena tinha a imprensa e tal, a favor. E isso evitou que me matasse. Eu fui vítima de atentado. Isso não foi a primeira vez que aconteceu na minha vida, mas isso aqui aconteceu terrivelmente. Eu digo, Léo, que para ser verdadeiro não mudou nada. O Jorge Teixeira foi o único que ensaiou alguma coisa digna para a população de Porto Velho de Rondônia em matéria de esporte. Porque continua aquela coisa, tipo grupos. O esporte é uma infinidade de modalidades que você não pode ter uma secretaria de esporte com uma coordenadoria só, e nem adjunto tem. Exemplo, então, você tem quantas modalidades de esporte? E o esporte, como eu falei, sem interação, esse esporte não cresce, não tem raiz. Faz um campeão aqui, alguma coisa lá e tal, aparece na mídia e tal, desaparece. E alguém sai rico com isso.
O pior é isso, que alguém sai mais rico com isso. E que não é aquele dali. E que não é ele, não é a comunidade dele, não é a família dele, nada. Benefício nenhum tem. E o cara... olha, o Quiling, por exemplo, foi um cara que eu fiz aqui. Aquele cara podia ser campeão brasileiro se tivesse assistência aqui. O Quiling é um fenômeno. O Quiling está com mais de 50 anos, vou fazer uma luta com ele agora, com um jovem. E posso fazer, com certeza que ele vai ganhar. Ele ganhou do Braçal, outro que eu treinei, que peso pesado, o Quiling, o Braçal desafio, ele ganhou. Braçal foi seu aluno? Foi meu aluno. E aliás está fazendo um belo trabalho, né? Eu lancei o boxe. Teve gente que você botou a mão que foi embora, foi pro caminho do bem. Braçal é um desses. Mas muitos, o Braçal. Braçal é uma figura que eu admiro. Tem gente hoje que está sendo professor de 4 faculdades. Olha, tem um caso de um rapaz, ele não gosta que fala, vou falar o Kleber Biliani, que agora eu posso falar que já passou. Ele chegou para mim e disse: professor, eu quero dar para o senhor 6 meses de mensalidade do seu salão de academia. Eu falei: mas Kleber, o que é isso, rapaz? Você não pode. Disse: não, hoje eu posso. Hoje eu ensino em 4 faculdades e eu agradeço ao senhor porque eu estava morto, o senhor me deu a vida. Aos 11 anos de idade, o senhor me deu a vida. Pagou para mim 6 meses de academia. 6 meses, né? O senhor vai lá, paga adiantado, está aqui o dinheiro. Então, essas coisas é gratificante. O menino, o Sérgio Toma, que é delegado de polícia hoje aqui, chegou aqui para mim e disse: professor, o que é que o senhor precisa de ajuda? O senhor não veio ajudar porque nasceu a filha dele, foi fazer também de selva e tal, mas querem me ajudar, até dar aula para a comunidade, né? Eu diria que eu criei mais consciência, menos arrogância, né? Eu criei mais maturidade, eu criei mais fé mesmo em Deus. E pessoas também mudaram aqui. Hoje há mais acessibilidade, né? Hoje tem como você conversar de frente a frente com todo mundo. Naquele tempo era mais fechado, então mudou. Mas o que o Jorge Teixeira tentou implantar aqui, diria que só sobrou a minha coragem, disposição e o meu ânimo e a filosofia dele, que muito me influenciou. Desde quando eu conheci o amigo dele, Enio Martins Sena, até conhecê-lo, para mim foi maravilhoso o Jorge Teixeira, e depois aqui, o trabalho que ele fez. Isso para mim me dá força, ajuda a dar força. Agora, me dá força essas crianças, as minhas crianças, que hoje são adultos já, a minha esposa e a comunidade em si, que confia em mim, acredita em mim. Essa comunidade que confia em você é formada de quantas pessoas? Quais são as escolas? Você tem uma noção do tamanho que é isso? A minha página já teve 15 mil visualizações, que é feita em 2 semanas, já teve 15 mil visualizações. E o que tem de telefonema: professor, o senhor salvou a minha vida. Que coisa. Eu fico lacrimejando, não tem jeito, né? Parece que é o Espírito Santo que toma e começa a chorar. E isso aí para mim é gratificante. E esses convites que me fizeram para trabalhar com as crianças necessidades especiais, nós temos que ter isso na questão pública. Nós temos que ter um trabalho desse, mas não é um trabalho isolado só para parecer um político e tal, não. É uma coisa que tem que ser diversificada, tem que ser crescida, aumentada, isso aí, produzido e... O Colégio Padrão foi ideia minha. Pegaram a ideia, fizeram lá um elefante branco. Mas era para ter um padrão lá, hoje em cada hoje não é nem elefante branco, hoje é um pântano sem elefante. Sem elefante. A ideia era um padrão, depois colocar um em cada quadrante. Eu tenho um centro para atendimento que eu comprei, vim de academia para pagar, ali na estrada japonesa. Já foi invadido 3 vezes. Logo ali que sai do Aeroclube. Eu vou inaugurar a pedra fundamental lá, agora, nesse final de mês, e vai ser uma sede internacional do Clã Bom Combate, que é a nossa entidade, que está eu fundei ela em 85, e desde 86 eu faço trabalho social através desse campo. Vai ligar para a gente fazer a cobertura desse dia lá. Agora, professor, eu quero aproveitar, a gente está chegando aqui ao final, eu conversei com o professor Geraldo, o filho do Zé Geraldo, enfim, e ele estava me falando o seguinte: ele é um fisioterapeuta e ele fazia um trabalho muito bonito aqui com relação às crianças e com ecoterapia. Aí ele me disse o seguinte: olha, infelizmente, a ecoterapia que pode salvar crianças, que pode ajudar em muito, ela não é olhada por quem precisa, pelos pais, com a responsabilidade que deveria ter com aquelas crianças.
Você liga e o pai diz assim, olha, o menino não vai poder ir hoje. E não vai poder ir hoje porque ele hoje não está com tempo para levar ou porque não tem ninguém para levar. E isso é uma coisa que me deixa assim, constrangido, triste. Triste. Olha, eu queria dizer que foi um prazer muito grande. Eu estou no Tiradentes, viu? Trabalho social. Tiradentes. No Colégio Tiradentes. Tá. Karatê. As pessoas que querem aprender karatê, você ainda ensina? Claro. Lá na... amor, todo carinho. Eu tenho famílias inteiras no Tiradentes comigo fazendo karatê, pagando R$25 por mês. Telefone. 9362 1000. 9362 1000. Pedi o pessoal aí do GC para colocar na tela para mim, 9362 1000. R$25 por mês. R$25 por mês. Chega lá, se você não encontrar o professor, chama o Marcelo. Marcelo, o Léo disse que é para eu vir aqui. Pronto, tá de bom tamanho também. E avisa que é o karatê, viu? Karatê. As modalidades também é o karatê. Prazer muito grande. O que é isso? Prazer é todo meu. Muito obrigado, Léo. Isso é uma oportunidade como ímpar. Oportunidade quem teve fui eu de conversar com um homem como você. Gente, nós chegamos ao final de mais um Papo News. Semana que vem, com a graça de Deus e com o patrocínio da Santo Antônio, perdão, a gente vai estar aqui para de novo conversar com vocês, mostrar um pouco daquilo que é a nossa Rondônia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.